Então, vamos lá. É a última questão que eu vou gravar, né, dentro desse tema de relação professor e aluno, e função da escola. Como vocês podem observar, quando se trata desses dois temas, essa banca ela vai direto, tá, no Paulo Freire, e vocês precisam conhecer essa questão, né, e a outra que eu também gravei. Elas são do livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Eu não sei se esse edital, essa prova é de 2015, para vocês terem uma ideia, essa questão aqui não é nem de professor, gente, é da prova de secretário escolar, tá? Para vocês verem o quanto essa banca ela preza, o quanto ela cobra, o quanto ela faz questão que quem for passar nessa prova domine muito bem os principais conceitos dos pensadores progressistas dentro da educação. Eu não falo por falar, porque a realidade é essa. Então, assim, eu não sei se essa banca veio com, essa prova veio com a bibliografia especificada. Mas essa questão aqui dá essa impressão, porque quando a gente vai resolver essa questão, não basta você ter em mente os principais conceitos, tá, sobre Paulo Freire, as principais coisas que ele defendia. Não, você tem que realmente ter lido pelo menos um resumo desse livro, senão você não consegue resolver, não. Eu coloquei, vou colocar na descrição aqui do vídeo, um resumo desse livro. Pelo que eu percebo nas questões dessa banca, ele é muito utilizado, né, em muitas questões. Então, mesmo que a bibliografia não veio, mas ele é base, tá? Uma base boa de muitas questões aí dessa banca. Dito isso, vamos resolver aqui, né? Essa questão ela não fala diretamente da função professor e aluno, mas ela também reflete, né, a função do professor, a relação do professor e do aluno, mas ela também reflete a função do professor. Porque quando você fala de função da escola, para que a escola existe, o que a escola deve fazer, a pessoa que vai tornar isso real, que vai tornar isso em ação com os educandos é o professor. Então, a função da escola, ela afeta diretamente o entendimento que se tem sobre a função da escola, sobre a função social da escola, e é o nosso próximo ponto, vai te levar ao entendimento sobre a relação do professor e do aluno. E muitas vezes esses conteúdos eles são até difíceis de você comentar separado, porque eles se interligam, eles interagem muito entre si. Então, se a gente vê essa questão, ela tanto pode estar incluída aí dentro do tema de função social da escola, ou da função da relação do professor e do aluno, porque é o professor, né, que vai tornar em ação essa função social da escola, né? Essa função social da escola, ela vai determinar qual vai ser a relação do professor e do aluno nessa escola, ok? Acho que deu para entender, né? Então vamos lá. Para Paulo Freire, que afirma que ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Aqui você tem, né, um conceito do Paulo Freire onde a gente vai entrar na educação dialógica. Então, aí é função do professor, né? É a relação do professor, relação dialógica, ou seja, entender, né, que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Você vai auxiliar aquele aluno, educar aquele aluno, educar uma sociedade para que ela interfira no mundo e na realidade. Então entra no tema de relação professor e aluno. O professor ele precisa ter isso em mente, abraçar essa perspectiva, para que então ele possa ser um professor dialógico nos moldes, como eu expliquei lá no vídeo de comentários sobre esse ponto, que eu não vou repetir tudo aqui, mas você pode pegar o vídeo lá e olhar, tá bom? Em sua pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática educativa, o autor entende a educação como aqui não é como o autor entende como a educação deve ser. Se vocês pegarem o livro, o resumo do livro, vocês vão ver que ele primeiro trata de como a educação é, do que ele olhou e do que ele viu, tá, no cenário educacional, em como a educação acontece, como que ela é. Então aqui não é como ele gostaria que ela fosse, para que você não seja pego numa pegadinha, tá? Mas como ela é, tá?
e aqui não está dizendo nem que ele concorda, nem que ele discorda, mas apenas o que ele entende, o que foi que ele viu, tá? Quando ele avaliou aí a educação lá e pensou e para escrever esse livro. Vamos lá, reprodutora de ideologia e ocultação de verdade. Isso aqui é uma pegadinha, porque esse termo aqui, ocultadora de verdade, né? Aparece nesse livro, tá? Mas não é isso aqui que ele fala. Não, né, em relação em como a educação é, em que estágio ela está. Prática imobilizadora e ocultadora de verdades. Não é isso, embora esses dois termos também estejam lá, tá bom? Desmascaradora de ideologia, reprodutora e desmascaradora de ideologia ou ocultadora de verdade. Então a gente tem aqui vários termos que aparecem lá, vários termos que Paulo Freire usou. Então é preciso mesmo que a pessoa que vai matar essa questão tenha lido, né, ou tenha pegar alguém que tenha lido para poder falar para ela que é o que eu estou fazendo aqui. Vamos lá. Paulo Freire ele diz aí, tá, nessa obra, que a educação ela é reprodutora e desmascaradora da ideologia. Ele não defende que isso está certo. Ele diz que ela é reprodutora quando ela é. Então aí a gente está falando, né, da educação tradicional, ou seja, Paulo Freire ele entende que quando, né, ele escreveu essa obra, que a tendência vigente era a tendência tradicional, que ele chama de bancária, ou também pode aparecer na prova aí como antidialógica, que ela é reprodutora, né? Ou seja, ela reproduz a ideologia vigente, né? Ela reproduz a sociedade, ela não tem compromisso com a transformação, mas ela reproduz a realidade, a sociedade. Que sociedade? Sociedade onde você tem a classe dominante, onde você tem a classe dominada, sociedade capitalista, onde aquela massa vai ser manipulada para servir ao capitalismo. A realidade, né, que a escola reproduz é essa. Ele diz que a educação reproduz, tá? Essas ideias, que ela reproduz esse entendimento, que ela reproduz essa sociedade, que ela fortalece, né, essa sociedade, o pensamento, né, a visão social, a visão sobre a sociedade, o entendimento sobre o seu lugar no mundo, sobre a realidade. Então, para Paulo Freire, a educação ela faz isso, ela reproduz, tá? A ideologia vigente, que no momento para Paulo Freire é a ideologia capitalista, tá bom? A ideologia dos conservadores, a ideologia baseada no liberalismo e desmascaradora da ideologia. Aí ele diz que também ela é desmascaradora quando ela revela, né, a ideologia vigente, tá bom? Que ao passo que você vai ter uma reprodução desses valores, desses conceitos, o fortalecimento desses pensamentos, você também vai ter um desmascaramento, né, desses entendimentos. Tanto que ele diz que a educação tem que fazer só uma coisa e nem a outra, que não adianta ela nem reproduzir, que também não adianta ela desmascarar, apenas apresentar o que acontece, mas assim levar à transformação do que acontece, né? Então, mas para Paulo Freire, né, o autor entende a educação vigente, a educação que há, não a educação ideal, para eles a educação ideal é progressista, é o que está trabalhando, mas a educação que é a educação tradicional, a educação bancária, a educação antidialógica, ela é reprodutora e desmascaradora da ideologia vigente, porém não é suficiente, porque para ele isso deveria avançar para a transformação, tá? Que ela deveria ser transformadora da realidade, né? Então é isso. E aqui ele colocou só ocultadora de verdades, que é um termo que também aparece lá, mas não em relação a esse entendimento, não em relação a essa pergunta, a essa questão. Está querendo saber aqui, é respondido aqui, né? E
se você não pelo menos ler um rascunho, um resumo desse livro, vai ficar difícil se você pegar uma questão como essa. Agora não vai ficar mais tão difícil porque agora você já sabe, né? Eu não ia nem fazer essa questão por achar que ela é uma questão que ela cabe melhor numa prova que veio pedindo a bibliografia, que para mim talvez seja o caso dessa, eu não tenho certeza, mas vai que eles não pediram bibliografia, mas coloquem lá a questão e aí são conceitos, a minha consciência ficar muito pesada se depois você pegasse essa prova, que vocês fizeram essa prova, eu pegasse se tivesse uma questão lá pedindo isso aqui, tá bom? Um abraço aí, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido bem. Não deixa de curtir, de compartilhar e continua acompanhando a playlist. Amanhã eu volto com função da escola, tá bom? Um abraço.